Mensagem número 65, defesa, baseada numa passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 11, onde Jesus diz: Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haver de dizer, mas o que vos for confiado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, e sim o Espírito Santo. E Emmanuel comenta: se tens a consciência tranquila no cumprimento do próprio dever, guardas em ti mesmo cidadela e refúgio. Não te percas em conflitos inúteis, nem te emaranhes nas explicações infindáveis. Acusado de mistificador, responde com o devotamento à verdade. Acusado de malfeitor, responde fazendo bem. Por todas as culpas imaginárias em que te cataloguem o nome, oferece por resposta a prestação de serviço. O fruto revela a árvore, a obra fala do homem. Quem te provoca através do escárnio, mostra-se mal informado ou doente, e quem te fere através do insulto, traz consigo pensamentos de ódio e destruição. Não lhes sanarias o mal à força de palavras somente. Dá-lhes a conhecer a própria rota no trabalho edificante que realizas e a luz divina inspirar-te-á o verbo justo no instante certo. Meditando sobre a atitude do Cristo, ao deixar justiçar-se nos tribunais terrenos ante a sanha dos cruéis detratores que o içaram à cruz, somos induzidos a pensar que o Mestre, centralizando-se nas construções da vontade do Pai, teria agido assim por ter mais que fazer que gastar tempo em defesas desnecessárias. Então, essa mensagem, que está intitulada Defesa, ela fala sobre uma característica, uma manifestação do nosso espírito, quando ele ainda está muito apegado à noção de eu, à noção de ego, né? Porque quando nós ainda estamos muito apegados à nossa própria identidade, nós assumimos essa atitude, que é a atitude de defesa, porque na medida em que nós temos esse entendimento de que existe o meu, né? De que existe as minhas posses, a minha família, o meu corpo, a minha vontade, os meus conceitos, o meu pensamento, as minhas ideias, minha forma de pensar, eu entro sempre numa situação, numa atitude de defesa toda hora que sinto que essas coisas todas, né, esse universo todo pertencente a esse eu, se sente ameaçado de alguma forma, né? Então, vejam que inclusive o nosso sistema social, as nossas leis, né, as nossas instituições, elas estão todas baseadas nessa noção que, do ponto de vista espiritual, é uma noção ilusória, né, de apego ao eu, né, de apego à identidade. Então há sempre essa noção de propriedade, né, de proteção do patrimônio, né? A gente tem na nossa lei penal os crimes patrimoniais, né, que é a questão de proteger nossos bens do roubo, né, enfim, do assalto e de todas essas coisas que eles podem estar sujeitos, né? Porque a nossa sociedade ainda está, como ela é constituída de espíritos pouco evoluídos espiritualmente, né, pouco evoluídos do ponto de vista da caminhada em direção à iluminação, nós ainda estamos muito apegados a essas noções, né? E aí Emmanuel vai desenvolver toda a sua mensagem aqui, nos mostrando, em primeiro lugar, essa passagem do Evangelho de Marcos, onde Jesus nada mais faz do que nos recomendar que relaxemos um pouco mais, né? Que compreendamos que devemos sim cuidar das nossas coisas, né? Zelar por nossa família, né? Zelar por aquilo que Deus nos confiou como empréstimo nessa existência encarnada, mas não de uma maneira espiritualmente ignorante, né? Não de uma maneira onde a gente coloque toda a nossa felicidade na proteção
desses bens ou desses pertences, né? Ou desses seres que nós achamos que de alguma forma estão mais ligados a nós do que os demais, né? Então Jesus aqui, quando ele, de uma maneira sempre figurada, né, como ele sempre costumava fazer, né, porque é uma maneira muito pedagógica de ensinar, quando ele nos diz que quando, pois, vos conduzirem para vos integrarem e entregarem, não estejais solícitos de antemão, quer dizer, solícito de antemão significa o quê? Preocupado, né? Vocês já repararam que nós estamos sempre preocupados, né? Às vezes nem aconteceu nada, mas como nós estamos muito apegados a essa noção de eu e meu, né? Nós estamos assim, não aconteceu nada, mas eu vou fazer um seguro, né? Porque vai que rouba o meu carro, né? Vai que minha casa pega fogo, vai que, né? Então vocês percebam que até essa questão do seguro, né? Que hoje é uma coisa que a gente paga, né? Para ter, e paga rezando para não usar, né, para gastar o dinheiro à toa, né, porque a gente não quer ser roubado, não quer que nosso carro sofra acidente nem nada disso, né? Mas por que a gente faz isso? Exatamente por causa dessa característica que a mensagem está nos falando. Nós precisamos defender o que é nosso, né? Precisamos proteger o que é nosso. Olha as palavras que eu estou usando, né? O que é nosso, né? Ou seja, ainda é uma visão muito assentada numa noção ilusória de separatividade, né? A gente ainda não tem aquela vivência da nossa interconexão com tudo e com todos, né? A gente ainda não tem essa concepção da fraternidade universal totalmente desenvolvida em nossos corações, né? Nós ainda precisamos purificar nossas mentes e nossos corações para podermos nos desapegar cada vez mais, né, dessa noção exagerada de ter, né, que defender aquilo que supostamente é nosso, quando na verdade o próprio Evangelho e todos os ensinamentos espirituais nos dizem que nada é nosso, né? Tudo é um empréstimo divino, né, para que nós passemos algum tempo aqui neste planeta a fim de crescermos espiritualmente. Essa é a finalidade, né? A finalidade não é estarmos defendendo aquilo que, né, está no nosso âmbito, né, pessoal, mas é usarmos tudo, né, todas as relações que temos com o mundo para crescermos espiritualmente, né? Quando nós adotamos essa atitude, a nossa mente fica mais relaxada e nós conseguimos fluir em harmonia com os movimentos da vida, né? Sem muita resistência, né? Percebam que a maior parte dos nossos desgastes na vida vem dos nossos medos, mais do que das coisas que efetivamente acontecem, né? Se todas as coisas que nós tememos acontecessem de fato na nossa vida seria uma verdadeira tragédia, né? Então o que nós precisamos é acalmar nossas mentes, né? É nos sintonizarmos com esses ensinamentos espirituais superiores para assumirmos uma atitude mais relaxada que nos permita nos liberarmos dessas preocupações, né? Preocupações sobretudo mundanas, e possamos centralizar a nossa atenção naquilo que realmente interessa, que é a superação de nossas próprias emoções perturbadoras. Dentre elas, essa que está chamada aqui de defesa e que é a raiz da raiva. Porque a raiva brota exatamente no momento em que que a nossa energia explode porque acha que fomos agredidos ou ameaçados de alguma forma, e aí então nos enraivecemos e assumimos essa atitude, né, que nos desgasta tanto e que supostamente seria uma atitude de defesa do nosso eu, né, do nosso mundo, né, da nossa família, enfim, das coisas que nos pertencem, né? É por isso que Emmanuel aqui na mensagem nos diz para não nos perdermos em conflitos inúteis. Esses conflitos são inúteis por quê? Porque eles nos emaranham numa armadilha que nós mesmos criamos para nós, né? Porque se nós pensássemos assim, né? Ok, essas pessoas com quem eu convivo, né? Esse lar no qual eu nasci, são pessoas sobre as quais eu tenho minha responsabilidade, né? São as pessoas para quem eu primeiro devo manifestar compaixão, amor, né? Mas vejam que manifestar compaixão e amor para essas pessoas, né, para nossos filhos, né, para nossos pais, para nossos parentes, para todos os entes queridos, não é sinônimo de apego, né? A atitude de defesa, ela surge, não é em decorrência do amor, porque quando nós amamos com sinceridade, quando nós amamos com pureza de coração, com elevação de espírito, nós nos conectamos
com o princípio divino que governa a vida e percebemos que nós já estamos protegidos o tempo todo. Porque a maior proteção, o próprio Emmanuel nos diz, é a proteção que brota de Deus, né? Sobre o qual Jesus diz, não cai um só fio de cabelo de vossa cabeça sem que o Pai o saiba. Né? Ou seja, se não cai um só fio de cabelo de nossa cabeça sem que Deus o saiba, né? É óbvio que não nos vai faltar aquilo de que nós necessitamos, desde que nós estejamos dentro dessa atitude que Emmanuel também nos recomenda na mensagem, ou seja, cumprindo com o nosso dever. Né? E qual é o nosso dever? Amar, né? Amar os seres com os quais nos relacionamos, nos compadecer dos que sofrem e fazer o máximo para diminuir o sofrimento nosso e de todos aqueles que nós pudermos ajudar a reduzir o sofrimento. É esse o nosso papel. E se nós estivermos cumprindo com esse nosso papel, ele vai gerar uma sintonia automática com os planos superiores, que já será o nosso refúgio, que já será a nossa proteção. Né? Percebam como Jesus e todos os seres espiritualmente elevados que já encarnaram nesse planeta não tinham essa preocupação que nós temos excessiva com segurança. Porque eles já se sentiam mergulhados, né, nessa presença divina. Né? Se nós estamos mergulhados nisso, que segurança maior nós podemos ter? Só que nós sabemos disso aqui pelo raciocínio. Né? Cognitivamente nós temos noção disso, mas nós precisamos trabalhar intensamente para que a nossa energia relaxe de fato, né? Para que a gente abandone essas atitudes de uma suposta defesa, né, necessária, e nos sintamos confiantes, né? Confiantes na proteção divina a que todos nós temos direito e da qual nós usufruímos permanentemente. Há uma frase muito bonita que eu gosto, que é assim: Deus nunca se ausenta de nós. Nós é que nos ausentamos de Deus. Nós é que nos afastamos de Deus. Né? E o que nós precisamos fazer para nos aproximarmos de Deus e sentirmos de fato, né? E sentirmos realmente que estamos protegidos? O que nós precisamos fazer para ter esse sentimento de segurança total, né? Absoluta, divina, é purificarmos as nossas emoções perturbadoras, né? Para que essas nuvens de medo, de carência, né? De orgulho, não mais encubram a luz que já habita em nosso interior e que, se nós nos conectarmos com ela, já teremos essa segurança que não mais nos fará temer qualquer circunstância ou qualquer perigo, porque nós saberemos que, na verdade, perigo é apenas uma noção das nossas mentes pouco evoluídas, porque num universo que é governado pela inteligência suprema, né, como o Espiritismo define Deus, num universo que é governado por essa inteligência suprema, não podem haver perigos que nos atinjam. Né? Nós somos divinos também. Jesus fala, o reino divino está dentro de vós. Então nós temos um poder também que é uma herança da divindade que nos criou. Como que nós podemos temer alguma coisa? Por que temos que temer alguma coisa? E a partir do momento em que nós cultivamos esse destemor em nosso mundo interior, nós não mais precisaremos dessa atitude de defesa, né? Ou seja, dessa atitude de nos colocarmos agressivos, né? Diante de supostas ameaças que possamos estar sofrendo. Então, diante disso, a gente deveria aproveitar esse conselho de Emmanuel aqui, quando ele conclui a mensagem ali no penúltimo parágrafo, né? Quando ele diz que para aquelas pessoas, né, ele se referindo àquelas pessoas que porventura estejam praticando mal ou nos agredindo, ele diz assim: dá-lhes a conhecer a própria rota no trabalho edificante, que realizas e a luz divina inspirar-te-á o verbo justo no instante certo. Ou seja, se estivermos harmonizados com os princípios da compaixão, do amor, da alegria altruísta, da paciência, da generosidade, como diz Emmanuel, a luz divina nos inspirará na justa medida, de acordo com as necessidades do momento. O problema é que nós não temos essa confiança na nossa intuição, né? O nosso raciocínio, essa nossa mente comum, ela entra sempre dizendo: mas será? Ela duvida,
né? Quando a gente faz essa pergunta, mas será que eu posso realmente confiar, né? Será que a fé de fato, né, nos protege dessa maneira, né, fazendo apenas com que aconteça conosco aquilo que realmente nós precisarmos para a nossa evolução espiritual? Então, quando a nossa mente comum faz essa pergunta, ela semeia dúvida no nosso coração. E essa dúvida é que nos desconecta do mundo superior e faz então com que tenhamos medo. E tendo medo, achamos que precisamos ser defendidos desses perigos imaginários que a nossa mente ignorante cria, né? Ou supõe que existem, né? Então, aqui nós poderíamos concluir, né, com essa recomendação de Emmanuel aqui no final, né? Quando ele utiliza o próprio exemplo de Jesus, né, nos conclamando a meditar sobre o exemplo do Cristo, né, que se deixou justiçar, né? Ou seja, o que Jesus nos ensinou naquele momento? Ele mostrou total destemor, inclusive diante da morte, né? Ele diz lá na cruz o que? Pai, tem no primeiro momento ele diz assim: se for possível, afasta de mim esse cálice. Entretanto, seja feita a vossa vontade. Ele tem uma atitude de entrega aos movimentos da vida. Ele sabia, era um ser iluminado, ele não estava aprisionado por essas emoções perturbadoras que nos aprisionam. Ele estava livre dessa ilusão do eu, né? Dessa ilusão do apego ao eu. Então ele se submete, ele aceita completamente a vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai? Ou seja, a vontade de Deus em relação a Jesus naquele momento? Que ele exemplificasse para a humanidade sofredora, né, qual é o caminho que conduz à verdadeira felicidade. E naquele momento, na cruz, ele deu um ensinamento, talvez o mais grandioso, né, de toda a sua existência encarnada, que é: aceitemos a vontade divina, mesmo quando nós não possamos compreendê-la num primeiro momento. Por quê? Porque Deus é a inteligência suprema, né? E isso está provado na nossa própria existência. Porque nós não estaríamos aqui se não tivesse uma inteligência atuando para manter nosso corpo vivo, para manter nosso cérebro funcionando, se nós não tivéssemos toda uma sociedade, né, onde existem elementos que recolhem o nosso lixo, né, elementos que consertam as coisas que quebram na nossa casa, né, seres que consertam o nosso carro, enfim, é todo um universo de prestadores de serviço, né, que a gente deveria olhar e dizer todos os dias, né, obrigado, né, Deus, porque sem a tua assistência através desses seres que tanto me ajudam, eu sequer existiria, eu sequer sobreviveria, né? Então, guardemos aqui o conselho de Emmanuel, né? De que, baseando-nos no exemplo de Jesus, abandonemos definitivamente todas essas defesas desnecessárias e nos concentremos unicamente em cultivar o amor, a compaixão, a alegria altruísta e a generosidade. Porque fazendo isso, todo o resto, como diz Jesus no Evangelho, nos será dado por acréscimo. Né? O que Jesus diz é: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e o restante vos será dado por acréscimo. O que quer dizer nada mais, nada menos de que, se estivermos atuando em harmonia com as leis naturais, estaremos naturalmente protegidos e, portanto, não haverá nada que devamos temer, não haverá nada que poderá nos ameaçar.